Darcy, você saiu para o exterior e volta ao Brasil em 1971, justo? 70. Na realidade, eu tentei voltar ao Brasil em 70. Sim, eu sei. Mas entrou em 71. Acabei voltando em 71. No início de 71. Bem no início. Bom, aí, Darcy, você era uma estudante de Direito da Faculdade de São Francisco, participava de uma organização clandestina, Ação Libertadora Nacional, ALN, e você entra no Brasil e volta para a tua cidade, vamos assim dizer, que você conhecia bem, que era São Paulo, grande cidade. Aí você encontra nessa grande cidade postes, muitos postes, e nos postes os teus retratos. Bem bonitinho. Bem bonitinho, os teus retratos atacados. Foi jovem, bonitinha, bonita até hoje, mas ela era... Na época ela era bonitinha, hoje é bonita. E aí você encontra teus retratos nas paredes, repressões públicas, tal, terrorista, perigosa, horror, ataca as famílias, massacra. Como você reagiu? Na realidade, eu já sabia desses cartazes. Mas não tinha visto ainda. Nunca tinha visto. A bem da verdade também, eu não olhei. Eu não chegava perto. Em São Paulo, tudo bem. Tem bastante mísseis, né? Mas com essa cara, olhando cartazes de terroristas procurados vivos ou mortos, né? Poderia chamar atenção. Então, era um cuidado que eu tinha. É até interessante, porque esse negócio de não ver cartazes, não parar para olhar, eu fui saber o nome do Gomes, do Criolo, depois de presa. Era meu companheiro. Luiz Cunha. Desaparecido político. Não. Foi desaparecido sem o crânio. Foi. O corpo foi achado. Era um desaparecido político que se conseguiu recuperar o corpo. Luiz Cunha. Não sabia o nome dele, até após a minha prisão. O seu nome, eu não sabia. Nome de quem? Seu? Eu? Luiz Zé Luiz. Del Roio. Tá bom, você não sabia. Lógico. Bom, aí você chega, então, você sabe que está lá no poste. Teu nome. Sim. Você conhece uns loucos que você não conhece os nomes. Tem várias pessoas que você conhece, mas não conhece quem é realmente. Também não sabe onde moram? De jeito nenhum. Não sabe. Se Nem precisar nomes, procurar, você não conhece o nome, não tem endereço. Nem endereços, exatamente. Então você está absolutamente sozinha? Absolutamente sozinha. Inclusive, no meu caso, devido ao estado da repressão e o estado da organização, também a situação que vivia a organização, eu cheguei ao ponto era o local marcado antecipadamente, né? Não tinha ninguém me esperando. Dei o tempo, saí. Dei umas voltas, voltei, não encontrei ninguém. Então eu falei, puxa vida, e agora? O que eu faço? Já tinha passado por uma situação difícil, que era para eu chegar ao Brasil em 70, né? Em Buenos Aires, eu estava com mais 2 companheiros, que treinamos juntos, né? Em Buenos Aires, nós nos sentimos, quer dizer, eles acharam que estavam sendo seguidos. Eu achei que não. Então, fizemos uma votação, eu perdi. E de lá, nós fomos para Montevidéu. Eu confesso
que eu não lembro se eu fui de ônibus, se eu fui a pé, se eu fui de avião. Eu não sei. A nado. Não sei como nós chegamos a Montevidéu. Em Montevidéu nós não tínhamos contato. Então fomos parar num partido, que eu não sei que partido, né? E lá conseguimos, era um senador que a gente já tinha ouvido falar, tal. E através dele, com a ajuda dele, retornamos a Santiago do Chile. Então já tinha acontecido esse fato, né, de nos sentirmos perseguidos. Aí, na minha segunda tentativa, eu não encontrei absolutamente ninguém. Aí pensei, bom, o que eu faço? Em São Paulo, sou mais conhecida. Tem os cartazes por aí. O que eu faço? Peguei um ônibus para Santos, né? Fui para Santos, procurei uma pensão bem baratinha. E lá eu fiquei por uns 2, 3 meses. Nesse período de 2, 3 meses, eu vinha para São Paulo 2 ou 3 vezes por semana, para ver se eu via alguém. Se por acaso eu conseguiria ver algum companheiro de confiança, né? E numa das ocasiões, do ônibus que estava na Avenida Nazaré, acho eu vi o Peninha, o Alex Xavier Pereira. Aí eu desci correndo do ônibus, pedi para parar. Foi uma confusão, né? A sorte que eu só estava com a bolsa. Saí correndo atrás dele. Pena. Como ele usava o apelido de Pena, ele olhou para trás e me viu. Foi quando eu recontatei a organização. Mas, Dercy, você tinha documento? Tinha documento. Eu tinha vindo com um passaporte que eu descartei em seguida. Tinha um outro passaporte. Quer dizer, nomes diferentes? Nomes totalmente diferentes. E vim com um RG, com o nome de Luciana Sayori Shindo, né? E era esse o documento então que eu usava. Então você era a senhora Luciana Shindo. Isso. E como se vestia? Poxa vida, eu acho que tinha 3 mudas de roupa, né? E ainda bem que a pensão era simplesinha também. Calça e blusa, normal, como todo mundo. Durante a militância e a clandestinidade, eu procurava me vestir da forma do local onde eu ia. Por exemplo, se fosse um bairro de classe média, ia um pouquinho melhor vestida. Um bairro operário, já podia ir mais à vontade. Então a roupa era essa. Diga uma coisa, mas você não podia morar para sempre em pensão? Exatamente. Encontro com Alex, né? Marcamos um novo ponto e daí eu recontato o Alex e não sei mais quem. Alguém do comando regional. E nessa ocasião eu fiquei sabendo que o Paulo de Tarso Celestino, que justamente tinha o ponto de encontro, ele tinha sido assassinado. Eu acho que ele estava desaparecido, a bem da verdade.
Bom, fico sabendo, então houve a explicação do porquê de não ter encontrado ninguém, né? Muito bem, reencontro o Alex pela segunda vez e à noite eu sou levada a um ponto, a um outro ponto, onde eu sou conduzida a um aparelho. E por incrível que pareça... O que é um aparelho? Bom, o aparelho era uma casa de segurança máxima, né? Em que, por exemplo, eu seria uma pessoa ocasional, estaria indo lá. Não era a minha casa, era a casa de alguns companheiros. Portanto, eu não poderia conhecer o caminho nem o local. Então eu entro numa Kombi e deito no chão, vou deitada no chão, para não ver, ou no banco, eu não lembro bem, no banco da Kombi, para não ver para onde eu estava indo, né? Aí, quando eu chego na casa, eu ouço abrir um portão e a Kombi entra. Lembro que eu subi uma escada, aí já podia abrir o olho, né? Antes de subir a escada. E, por incrível que pareça, permaneci com saídas ocasionais. Eu permaneci de 2 a 3 meses nesse aparelho. Porque, na ocasião... Quer dizer, você permaneceu como? Você não saía? Não, saía, mas sempre usando esse esquema. Quer dizer, você só saía quando vinha um carro? Exatamente. Você era vendada? Não, não era vendada. Ia para baixo, não olhava. Isso. E saía só assim. Você estava morando por 2, 3 meses numa casa que você não tinha a mínima ideia onde era. Inclusive, era interessante porque aí me avisaram, olha, os companheiros que moravam lá, quando nós sairmos, você não pode cozinhar por causa do cheiro. Os vizinhos vão saber que tem alguém na casa. Quando você for ao banheiro, você não pode dar descarga. Não faça barulho, não ouça música, não tinha nem televisão. E a casa era bem suja. Porque não... Por exemplo, eu ficava lá, mas eu não podia limpar, porque poderia fazer barulho, né? Então, veja, era uma vida bem austera que nós tínhamos. Bom, mas houve um momento que você teve que ir para uma outra casa. Sim, sim. Algum tempo, mesmo morando lá, depois com o tempo fui tendo que começar minhas atividades, né? Para isso eu tinha retornado. E então eu saía mais frequentemente. Outra coisa, na casa também, recomendação, que eu não chegasse perto da janela. E eu era realmente muito disciplinada. Claro, eu tinha vontade de chegar. Às vezes dava para ver o sol, né? Mas sempre ficava uns 2, 3 metros distante da janela. Então, eu fui muito torturada para entregar esse aparelho. Mas eles poderiam me matar, eu não teria condições de dizer onde ficava, né? Nunca abri os olhos, nunca levantei a cabeça, não cheguei perto da janela, né? Então,
não tinha ideia de onde eu fiquei durante esse tempo. Até hoje você não sabe, Marcinho? Até hoje eu não sei. Me tiraram muitas vezes, depois que eu fui presa, me tiraram algumas vezes, que eles queriam que eu entregasse esse aparelho. Esse aparelho, inclusive, eram companheiros do comando regional, né? Lá morava o Gelson Reich, a Lídia Guerlanda. Por incrível que pareça, a primeira pessoa que eu encontro quando eu vou entrar no aparelho foi a Lídia Guerlanda. E a Lídia Guerlanda, nós estudamos juntas no Colégio de Freiras, no Maria Imaculada. Então eu sabia o nome dela e ela sabia o meu nome. Mas nunca nós deixamos transparecer que nos conhecíamos. Agora, essas coisas do acaso, né? Você encontrar uma pessoa que você conheceu quando tinha 11, 12 anos, sei lá, muito nova, né? E sabia o nome dela. O que você comia, Darcy? Lanche. Então eles levavam pão puma, mortadela. A situação da organização era muito difícil, sem dinheiro, né? Então era isso que eu comia. E água. E não podia fazer barulho quando abria a torneira. Tinha que ter muito cuidado. Eu não lembro sequer se tinha geladeira na casa. É interessante isso. Eu sei que eu dormia numa cama, aquelas de abrir e fechar. E, nossa, era muito ruim a caminha lá. E não lembro se tinha televisão, acho que não tinha televisão. Acho que não tinha geladeira. Então, era uma vida bem austera. Bom, num certo momento a organização conseguiu uma casa para você morar. Exato. Você aparentemente era legal. Claro, nome falso, etc. Sim, sim. Você tinha que construir uma vida falsa. Certo. Me conta isso. Eu fui designada para trabalhar num setor de inteligência. Então tinha que montar uma casa. De inteligência quer dizer ler muito livro? Não. A bem da verdade, a organização tinha o setor de informações, né? Informações significava o quê? Observar um local onde haveria uma ação, né? Eram dados mais simples. Nós teríamos que começar a trabalhar com a visão mais estratégica, ou seja, locais importantes para o desenvolvimento, que haveria possíveis apoios, o que era muito difícil já, da população, para desenvolver outros locais de confrontos, né? E também locais mais próximos à área rural. Porque a ideia da Ação Libertadora Nacional era a segunda etapa e principal, a guerrilha rural, né? Então, o trabalho nosso, outra coisa, informações, quando eu digo estratégica, não se refere somente à área, né?
mas a setores da sociedade, indústrias. O Brasil ainda era muito incipiente. Então, em termos de tecnologia, não havia grande coisa. Mas locais e informações que permitissem uma visão mais ampla de como se daria a nossa luta. Iria se iniciar isso. Então, eu fui procurar uma casa. Procurei. A casa tinha que ter determinadas características, né? Entrada, uma forma de fuga. Por incrível que pareça, fui alugar uma casa perto do quartel de Quitaúna. Acho que é Quitaúna, né? Indo para Osasco. Era um bairro, assim, operário, simples. E o interessante é que eu fui morar lá sozinha. Então eu tive que inventar uma história. Aí eu disse o seguinte, fui conhecer os vizinhos, me olhava, eu parava, conversava, né? Então eu inventei uma história assim, que eu era filha de japoneses, estava namorando com um brasileiro, não filho de japonês, e que em razão disso tinha rompido com a minha família. Quer dizer, a minha família tinha rompido comigo. E o meu noivo estava fazendo um estágio no exterior, porque não aparecia homem nenhum lá em casa, né? Nessa casa eu fiz, da vizinhança, eu fiz amigos. Amigos e gente que zelava por mim. Porque é interessante a preocupação que eles tinham por eu morar sozinha, né? Então, o que eu fazia? Eu ia assistir novela à noite, cada dia não, em 2, 3 casas vizinhas, né? Então, eu conhecia a família. E eles entravam na minha casa, conheciam a minha casa. Só tinha um quarto que permanecia fechado, o resto era tudo aberto. E a meninada, as crianças, se tornaram amigos. O que eu fazia? Quando tinha um pouquinho mais de dinheiro, eu comprava carne, queijo e fazia pastel. E oferecia para a criançada. Mas não era alguma coisa assim premeditada, sabe? Era alguma coisa assim, até carência minha, né? Carência de ter gente, sabe? E o interessante é que o primeiro passo que eu dei em direção às crianças foi por carência. Depois eu notei que as crianças sabiam de tudo que acontecia no bairro e se tornaram fonte de informação para a minha segurança. Tem um fato que foi relatado, não sei se eu conto, né, pelo Marcelo, na casa da vovó. Então ele relata que os torturadores tinham contado que eles entraram numa fria, que eles foram obrigados a ficar num aparelho, só que antes de entrar no aparelho,
parece que eles contando, que um vizinho viu a hora que eles chegaram e entraram no aparelho, né? Então, eles chamaram um órgão aí de repressão, não lembro qual. E aí chegaram os outros policiais e tal, e quase que um atira no outro, né? Inclusive ele conta que houve tiro, sim. Houve tiro. Não me lembro muito bem. Era a tua casa? Era a minha casa. Pois é. Diga uma coisa, na tua casa não tinha bombilhos? Aí é que tá. Aí eles contam, os torturadores contam, que eu tinha um esquema dentro da casa que, ao acender a luz, eu tinha colocado pólvora nas lâmpadas. É loucura imaginar que eu poderia ter feito isso, porque a minha casa era aberta. Arma sempre escondida e trancada. As crianças entravam. Eu tinha apenas um quarto fechado. Tinha comprado uma geladeira, um sofá que veio, uma poltrona que veio com um rato. Eu comprei tudo lá no Hospital do Câncer, que tem um anexo, eles recebem doações e nós comprávamos lá, porque era muito barato e não tínhamos dinheiro, né? Comprei uma cama, um guarda-roupa e esses eram os meus móveis, né? É isso. Assim, aí esses homens da repressão, eles permaneceram, eu acho que uns 10 dias na casa. Porque eu inventei, eles queriam um companheiro, o Yuri. E eu inventei que ocasionalmente ele ia a esse aparelho. Era mentira, ninguém conhecia, absolutamente ninguém. Quem iria morar comigo, eu tinha esquecido, ela que me lembrou, era a Yara Xavier Pereira. E então, até o momento da minha prisão, ninguém morava e ninguém conhecia. Só que eles ficaram lá muito tempo esperando o Yuri.